Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso Piscinecast de hoje, 10 livros para você ler em 2022 e desenvolver a sua inteligência. São livros que eu selecionei aí que vão ajudar você a desenvolver sua inteligência em todas as áreas da sua vida. Na área emocional, na área do planejamento, na área de metas. Se você gosta de ler, ou se mesmo você não gosta de ler, mas tá aí querendo até desenvolver um hábito de leitura em 2022, assista ou escuta esse Piscinecast até o final, porque eu tenho várias dicas de livros para você ler esse ano. São apenas 10, dá para você fazer aí Se você não tem muito hábito, dá para você dar conta um livrinho por mês, tá tranquilo, né? Ainda sobram 2 meses aí para você de lambuja, para você poder dar conta desses 10 livros. Veja só, alguns desses livros que eu vou apresentar para você aqui, hoje eu já gravei Piscinecast, vou avisar para você. Alguns eu vou gravar esse ano. Todo ano, né, desde que iniciei o Piscinecast no ano passado, eu estou trazendo agora a minha lista de livros. A lista do ano passado tem aqui no YouTube, se você estiver no YouTube, ou no Piscinecast, no podcast, Spotify, seja o que for, dá para você ver a lista também. Vale a pena. São livros que a cada ano eu vou atualizando, com base nas leituras que eu faço do ano. Eu faço um apanhado do ano, o que nos espera no próximo ano, então eu seleciono esses livros aí que eu acho que vão fazer sentido para você ao longo do ano inteiro. E vale a pena você ler esses livros sim. Lembrando, você que está no YouTube, já clica em gostei, já compartilha, já comenta, é muito importante. Rapidinho, só falei para o Sr. Piscine, estou aqui dando uma força, muito obrigado. Já ajuda demais o seu comentário, o seu like e o seu compartilhamento. Muito obrigado você que está no YouTube e faz isso. E você que escuta pelas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, é muito importante. Compartilha, manda para o grupo da família, do amigo, manda para um amigo seu, uma pessoa que você manda, já ajuda demais. E eu agradeço quando você faz isso e quando você ouve também. E no Apple Podcast, se puder, rapidinho, dá lá 5 estrelas e fala por que você gosta do Piscinecast. Rapidinho, fala só lá, professor, mandando uma força aí, tal, 5 estrelas, muito obrigado. Vocês que fazem isso, vocês que ouvem, vocês que participam sempre. Muito obrigado. Seguindo aqui, então vamos lá começar com os nossos livros, porque eu tô com essa mania, né? Às vezes eu separo 10, 7 dicas, sei que quando eu vejo eu tô acelerando no final, porque eu falo demais algumas vezes. Tinha que ter alguém aqui junto comigo pra falar, tá falando demais, Leandro, para aí. Porque senão eu disparo. Mas vamos lá. Primeiro livro para você ler e ficar mais inteligente em 2022. Um livro razoavelmente antigo, né? Eu demorei para ler esse livro, não sei porque. Tem livros que às vezes eu pego alguns livros e falo, cara, por que eu demorei para ler esse livro? Sabe, é um livro que tinha que estar em primeiro para mim, é o Sapiens do Yuval Harari. O Sapiens, eu vou gravar um Piscinecast sobre ele em breve, espero gravar um Piscine com lições da história para 10 lições da história com base no Sapiens. É um livro muito bom. Eu sou formado em história e a teoria, ele tem até um método do Yuval Harari que ele apresenta no livro, é muito interessante. Faz você questionar muitas das coisas que você acredita. E é muito importante, eu acredito que o conhecimento histórico, ainda que dentro da área da história, os historiadores, os pesquisadores não costumam dar um fim, sabe, um objetivo para a história. Ah, história é para isso, história é para aquilo, não. Só o estudo da história a fins de conhecimento. Mas eu acredito que a história nos traz lições. Obviamente que o futuro é incerto, tudo pode mudar. Vale a pena um livro que eu comecei a ler e não terminei, que é o Cisne Negro. Demonstra isso, a tese do autor demonstra bastante isso, que é tudo incerto. Mas vale a pena você ter essa visão. E o Yuval Harari procura trazer um pouco essa visão. No livro dele, Homo Deus, ele trata um pouco mais sobre isso, né? São teses e discussões que ele começou a partir do Sapiens, que é muito interessante. É uma leitura boa, uma leitura tranquila. Você vai aprender muito sobre a origem de muitas das coisas que nós reproduzimos hoje em dia. Eu acho que isso que é uma coisa que eu aprendi muito no curso de História. E eu acho que vale a pena. Esse livro vai trazer para você um apanhado geral muito bacana, que vale a pena você ler para, inclusive, conhecer a si mesmo. E para questionar coisas que acontecem no dia a dia. Seja politicamente, que é principal, né? O principal ponto aqui é politicamente, seja biologicamente, seja mentalmente. O livro ele traz esse apanhado com uma boa fonte de pesquisa. É por isso que é importante um livro com uma boa fonte de pesquisa, para ele mostrar isso para você e você falar, cara, olha que interessante, alguma coisa fundamentada e que mostra para mim que muito daquilo que eu acredito, né, não vale nada.
Lógico, você tem que ler um livro, você tem que ler as teorias de história, você tem que ler um livro como esse e qualquer outro livro com a mente muito aberta. Eu costumo pensar o seguinte, o livro ele tem que provocar você a ponto de você quebrar velhos padrões e ter coragem para encarar isso. Entendeu? Você tem que ter. Se eu chego aqui e falo, olha, eu gosto da cor marrom, e eu tenho uma formação lá da cor marrom, nada faz tirar da minha cabeça que a cor marrom é a melhor. Nem vou falar de gostar, vou falar de achar que é melhor. É melhor que todas as outras cores, ninguém tem o direito de pintar a casa de outra cor, tem que ser só da cor marrom, digamos que eu seja assim. O livro que eu for ler, ele tem que me colocar em xeque isso. Ou eu fico de vez e falo, não, a cor marrom é a melhor, ou eu tô aberto a ver que, opa, peraí, como é que é a vida? A vida não é só isso. A vida não é só a cor marrom. Entende? Então, o Yuval Harari, ele é provocativo, ele é bem embasado e vai trazer um bastante conhecimento para você em 2022. Olha, deixei ele primeiro porque ele é um livro extenso. Eu li ele no meu Kindle. Ele é um livro extenso. Eu não sei quantas páginas que ele tem. Ele tem mais de 500, se eu não me engano. Devia ter pesquisado a página para mostrar para vocês. Mas ele é um livro extenso. Tá? Eu vou fazer um Psinecast, mas como eu disse, não impede você de fazer leitura. Inclusive é importante que você faça leitura. Vale a pena. Sabe aquele livro que você pega o ano inteiro e vai levando ele junto com outras leituras? Dá para você fazer isso com os Sapiens. Tá? Vale a pena você ler esse livro. Então, primeiro livro, primeira indicação para você ficar mais inteligente em 2022... Sapiens, do Yuval Harari. O segundo livro, para você ler e ficar mais inteligente em 2022, esse aqui é um achado, é um livro antigo. Então, outro livro, né, que era para eu ter lido antes, mas eu vi por indicação em algum site, blog ou algum outro livro que eu li, e ele é muito interessante sobre a teoria do hábito. As pessoas gostam muito do Poder do Hábito, do Charles Duhigg. É interessante. Só que o Charles Duhigg, ele é um jornalista que escreve aquele livro, que até então foi um dos primeiros livros sobre hábitos. Já o B.J. Fogg, que é o autor desse livro, ele é um pesquisador na área dos hábitos. Então, o livro ele se torna mais prático. O livro Poder do Hábito, ele não é tão prático. Ele é muito mais narrativo, jornalístico, né? Como de fato o autor é. Já o livro Micro Hábitos, ele é muito prático. E ele vai mostrar para você que às vezes começar com um hábito pequeno pode se transformar em um hábito muito sólido. E o principal, ele coloca sob a perspectiva de dificuldades que você pode ter, problemas que você pode ter para formar um novo hábito. Então, Micro Hábitos, do autor B.J. Fogg, B.J. Fogg, F-O-G-G, ele é um livro muito prático nesse aspecto, com vários estudos de casos legais. Eu geralmente, quando estou lendo um livro, eu pulo os estudos de casos e falo, cara, vem aquelas historinhas que eles criam para qualquer coisa. Mas esse eu li, porque ele colocou de uma forma interessante, não colocou para encher linguiça. Tem gente que faz livro para encher linguiça, tá? Só para deixar claro para você. E aí você olha e fala, não, isso aqui não dá. Então, eu acho que para formar um novo hábito em 2022, nós que viemos aí de 2 anos seguidos, e quem sabe quantos anos ainda vão ser, eu tenho que falar assim, né? Não sabemos do futuro, com relação à pandemia que quebrou o hábito de muitas pessoas, mudou a vida de várias pessoas, Micro Hábitos se torna um livro essencial. Tanto que eu fiz a leitura do Micro Hábitos e do Hábitos Atômicos. Eu não coloquei o Hábitos Atômicos na minha lista, vou deixar para os próximos anos que eu achar que fizer mais sentido, porque o Hábitos Atômicos ele é diferente, ele é um pouco mais simples. Você vai ter um resultado melhor lendo o Micro Hábitos, que eu gravarei um Psinecast esse ano sobre Micro Hábitos para ajudar você. Eu gravarei, né? Eu já gravei tanto Psinecast que eu tô pensando que se eu já não gravei. Se eu gravei, me avisem, por favor, nos comentários, mandem um e-mail para mim. Mas eu acho que eu não gravei, não, é que eu falo tanto desse livro. Eu vou gravar, né, com lições de Micro Hábitos, para que você possa desenvolver ao longo do seu ano, mas vale a pena você pegar esse livrinho para ler de forma prática, para definir um rumo e seguir, tá? Li ele no formato do Kindle, também é um livro tranquilo para você ler em Kindle. Eu tenho essa divisão, não sei se eu já falei para você, tem livros que eu leio fisicamente, tem livros que eu leio no Kindle. Os mais simples, mais tranquilos, que eu só vou lendo, eu coloco no Kindle, que é uma leitura mais prática. Quando eu preciso estudar, me aprofundar, eu pego o livro físico. Então, o segundo livro para você ler e ficar mais inteligente em 2022. Micro Hábitos, do B.J. Fogg. Terceiro livro para você ler e ficar mais inteligente em 2022. Esse livro aqui também é um achado interessante. Ele vai tratar de um tema. Antes de apresentar esse livro, eu só quero falar sobre o tema. Por que eu escolhi ele? Eu percebi que
a pandemia iniciada em 2020, ela veio se arrastando com uma carga de obrigatoriedade de ser 100% produtivo. Eu vi várias, quando eu tinha LinkedIn, né, eu excluí o meu LinkedIn, eu via, às vezes, postagem de outras pessoas falando sobre isso, a necessidade de ser produtivo. Eu sou a favor de cada um fazer o que quiser da sua vida, tá? Eu gosto de ser produtivo, eu gosto de fazer... Faz o que você quer. Faz o que você gosta. Faz o que você gosta. Essa é a minha filosofia. Porém, eu acredito que há uma pressão externa para que as pessoas sejam 100% produtivas o tempo inteiro. Nós estamos caminhando para uma sociedade onde é necessário você ser produtivo em tudo. Em tudo. Eu estava vendo um comentário que eu achei interessantíssimo, até no mundo do videogame, que era para ser entretenimento, as pessoas precisam ser produtivas. Então, você tem que jogar para produzir, para ganhar dinheiro, porque agora tem jogos que dão dinheiro. Né? Você está na rede social, você tem que estar para ganhar dinheiro. Tem gente que não tem mais rede social por ter. Todo mundo sabe, eu não sou muito fã de rede social. Eu tenho por uma questão de trabalho, mas tem quem gosta. E hoje em dia tem pessoas que já não têm mais prazer na rede social, a menos que seja para trabalho. Você vê, todas as esferas exigem essa questão de ser produtivo. Ponto. Eu quero tratar desse ponto aqui. Mais uma vez, você quer ser produtivo, você quer ser 100%. Como que é? Eu tinha um livro que eu li de um cara desses empreendedores norte-americanos. Você quer ser 10x, eu acho que era o nome do livro. Ele falava bastante, você tem que fazer 10 vezes mais. Eu achei interessante. É que eu sou meio... Às vezes eu ironizo um pouco, mas não é porque eu não gostei, tá? É que é meio forçado. Mas você não precisa ser 10x. Eu acho que você não precisa ser 10x, a menos que você queira ser 10x. O que é ser 10x, professor Piscina? Fazer 10 vezes mais do que você já faz, tá? Isso é a proposta do autor do livro. Você não precisa ser o que as pessoas estão brigando você ser. E esse livro traz isso de uma maneira bem reflexiva. O nome é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Mais uma vez, eu não vi a pronúncia do nome dele. É Byung-Chul Han. Byung, B-Y-U-N-G, C-H-U, espaço H-A-N. Estou falando Byung-Chul Han. Sociedade do Cansaço. Ele vai fazer uma análise. Isso que é importante, o viés metodológico dele é o viés marxista, mas que traz uma reflexão interessante sobre como as pessoas veem esse excesso de produtividade. E ele vai dizer que o seguinte, o que as pessoas estão gerando é cansaço. Há um Psinecast sobre esse tema aqui, muito interessante, eu recomendo que você ouça esse Psinecast assim, com muito carinho, com muita atenção, porque isso está gerando doença. Entendeu? O que ele coloca, a tese dele no livro dele é esse excesso de produtividade está gerando doença. E de fato está gerando doença. Até então eu nunca havia ouvido falar em burnout. Eu lembro de uma palestra, uma professora daqui da Federal me convidou, a professora Sônia Urti, sobre burnout. É a primeira vez que eu ouvi falar. E aí eu fiquei falando, mas como assim? A pessoa ficou doente de trabalhar? Como isso? Né? Como que acontece isso? E aí, depois que eu vi aquela palestra, começou a pipocar o tema e pessoas falando sobre burnout. Hoje tem gente que fala sobre burnout sem nem entender o que está falando. Eu tenho burnout, nem sabe o que é. Mas enfim, se popularizou o tema por isso. O excesso de produtividade gerou um cansaço que gerou uma doença. E isso é muito perigoso. Eu sou a favor de ser produtivo, eu sou a favor de você conquistar o que você deseja. Eu acho que cada pessoa tem um perfil diferenciado. Nem todos conseguem ser 100% o tempo inteiro. Algumas pessoas conseguem ser 50% o tempo inteiro. Algumas 30%, algumas 20%. E sabe o que eu falo quando eu percebo isso? Seja do jeito que você é. Não se cobre demais e não se exija demais. Faça-o do jeito que você é. Faça do jeito que você é. Professor, você está dizendo para eu ser estagnado? Não. Você está falando para eu ser resignado? Não estou falando. Eu estou falando para você tente. Se aquilo está lhe causando mal, peraí. Aí pisca a luzinha. A luzinha pisca. Se está fazendo mal, a luzinha pisca. A luzinha de alerta, tá? Então, A Sociedade do Cansaço é um livro que eu recomendo que você leia. A tese é muito boa. É um livro tranquilo, bem curto. Byung-Chul Han tem lançado vários livros curtos sobre as teses dele. E vale a pena você ler com bastante carinho, com bastante atenção. Tá? E tem Psinecast sobre ele. Depois coloca lá Sociedade do Cansaço, Psinecast.
Vale a pena você ouvir. O nosso quarto livro para ler e ficar mais inteligente em 2022 é esse outro livro também que eu acho... Outro contexto rápido, né? Se o excesso de produtividade era um ponto importante, outro ponto também que me incomodou muito nos últimos anos é o excesso de entretenimento, a impressão que eu tenho é que não existe mais um conteúdo verdadeiro, tudo é marketing. Eu fico em dúvida o que é verdadeiro, o que é marketing, o que é verdade, o que é mentira. Nessa onda de fake news, até que ponto o marketing não está dentro desse aspecto, né, onde tudo se tornou marketing. Quem fala bastante sobre isso é o Pondé, eu gosto muito da teoria do Pondé sobre isso, Luiz Felipe Pondé. Inclusive tem que trazer um livro dele aqui, né? Vale a pena trazer um livro dele, né? Valorizar também os autores, os profissionais nacionais, professores nacionais. E assim, há essa demanda onde tudo tem que se tornar um grande show. Você entende? Até às vezes eu falo, puxa, sabe o que eu gostaria? De verdade, eu vou abrir meu coração aqui pra você. Eu gostaria de gravar o Psinecast e colocar lá, por exemplo, livros 2022. Eu queria colocar isso. E subir meu vídeo que estaria com o meu rosto aqui, minha carinha. Né? Minha carinha aparecendo no vídeo. Não dá. Sabe por que não dá? Porque se eu coloco do jeito que eu tô falando pra você, se eu coloco lá uma carinha qualquer... Ou a data, por exemplo, 18 de janeiro de 22, que é o que eu tô gravando aqui. Coloco lá, ninguém vai ver. Ninguém vai assistir. Por quê? Porque não há um apelo. Você tá entendendo? Nós chegamos num momento na sociedade onde esse apelo se tornou exageradamente grande. E tudo se tornou um grande marketing. Então eu preciso fazer uma thumb. O que é a thumb? É a imagenzinha do vídeo. Eu tenho que colocar um título pro podcast, porque se eu coloco lá 18 de janeiro de 22, quando sair a notificação você vai olhar e falar, nem vou ouvir isso aqui. Agora, se eu coloco 10 livros para ler e ficar mais inteligente em 2022, você vai ler e vai falar, puxa, o Psinecast postou, eu vou ler, eu vou escutar esse Psinecast. Você tá entendendo? Tudo isso por quê? Porque nós caminhamos para essa coisa. Só que isso piora. Uma coisa eu falar aqui para você, que eu vou fazer uma imagem e vou fazer um título. Isso chega num nível... onde você fica em dúvida assim, cara, até que ponto isso é uma informação válida? Em 2021 e 2022, eu vi... 2020, 2021, eu vi muita informação que não vale nada. Vazia. De temas sérios, ciência, política, sociedade. Vi no YouTube, que é a principal mídia que eu consumo, ou mesmo na televisão, sendo passada... com um grande espetáculo, com um grande estardalhaço e não se passar por nada. E fora o ataque que as pessoas fazem umas às outras. Ou seja, há um vazio dentro da informação e isso é complicado. Enfim, né? Eu falei demais aqui, eu não quero que o Psinecast, mais uma vez, né? Não quero que se torne, né, um conteúdo muito chato, enfim. Mas vamos lá. Livro que fala sobre isso. A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa. Tá? Mário Vargas Llosa, L-L-O-S-A, tá? Se eu não me engano, Mário Vargas Llosa é chileno. Esse é um livro interessante, esse é um livro muito interessante porque ele vai pôr em perspectiva essa civilização do espetáculo, onde as coisas que têm sentido, que têm conteúdo, que são importantes, elas desapareceram. Elas não fazem mais sentido. E eu falo isso com um coração aberto, inclusive com uma autocrítica ao conteúdo que eu produzo. Muitas vezes esse conteúdo que eu produzo aqui, ele é bem sintetizado, ele é bem dissolvido, diluído, entendeu? Eu gostaria de tratar de assuntos um pouco mais profundos, mas eu sinto que não sei se as pessoas escutariam. Eu não sei se você teria tempo, eu não sei quantas pessoas, só de eu falar aqui anteriormente, já não saíram do Psinecast. E eu faço o Psinecast para que as pessoas ouçam, tenham uma conversa, seja um primeiro passo para que a pessoa se aprofunde nesses temas. Esse é o meu objetivo. Eu falo isso fazendo essa autocrítica. E eu acho importante que exista essa autocrítica, inclusive para questionar as coisas que eu tenho feito, as coisas que você faz, as coisas que você consome, que eu consumo. Eu deixei de consumir muita coisa depois que vi esse livro. Eu falei, cara, isso aqui não tá me agregando nada. Isso aqui é só barulho. Barulho na minha mente, e isso tem me tirado cada vez mais o foco. Eu não gravei um Psinecast, mas gravarei um Psinecast sobre a civilização do espetáculo, do autor Mário Vargas Llosa. Tem outros livros que tratam desse tema. A Sociedade do Espetáculo também é um outro livro. Esqueci o nome do The Boys, uma coisa assim, o autor. Quero trazer também depois
para que você leia, mas eu acho importante a leitura desse livro. O Mário Vargas Llosa vai fazer, e aqui olha que coisa interessante, ele vai fazer uma análise conservadora. Ele tem um viés conservador. Tá? Olha que coisa interessante, né? Por isso que é importante os livros e é importante você ler de mente aberta. Byung-Chul Han, que eu falei no livro 3, ele faz uma análise marxista da sociedade. O Mário Vargas Llosa vai fazer uma análise conservadora da sociedade. E não tem problema, você pode ler livros de métodos que os autores utilizam diferenciados e pode agregar desde que você saiba diferenciar as coisas e você saiba raciocinar sobre isso. Então vale a pena você ler esse livro, recomendo que você leia esse livro, porque vai te dar uma perspectiva melhor a respeito de muita coisa que ainda tem por vir aí nos próximos anos em relação a esse espetáculo que é a nossa sociedade. O quinto livro para você ler e ficar mais inteligente em 2022 é A Vida Intelectual, de A.D. Sertilanges. A.D. Sertilanges. Esse livro eu considero fundamental. Preciso fazer um... Cara, por que eu ainda não fiz um Psinecast dele? Não sei, mas preciso fazer. É uma questão de precisão e terá esse ano. A vida intelectual fala sobre como você desenvolver a sua vida intelectual ao longo da sua vida. Como você se interessar por temas mais profundos, como você se interessar pelo estudo individualizado e, principalmente, como você aprender a conviver com a solidão. Tem as pessoas que usam um termo diferente, né? Solitude, né? Tem esses termos modernos que criam, né? Mas, assim, que tá certo, solitude é interessante também. Mas você tem que aprender a conviver com a solidão. Como que você aprende a conviver para que você desenvolva uma vida intelectual? E quando ele coloca vida intelectual, não estou falando aqui de passar em prova e concurso, que é o tema que eu trabalho em muitos dos meus outros conteúdos. Mas sim, você desenvolver sua inteligência, se interessar por assuntos profundos, diferenciar os assuntos que você está estudando, aprender a ter um tempo para si, para colocar, para fazer leitura, para aprender aquele conteúdo de fato. Ou seja, um aprendizado para a vida. É você aprender a ser um profundo intelectual. E ao longo de todo o livro ele vai ser bem prático em relação a como ele coloca isso. É muito importante deixar claro aqui também, a vida intelectual de A.D. Sertilanges, ele tem um viés muito religioso, principalmente católico, mas vale a pena sim a leitura. Se você não acredita em religião nenhuma, você sabe que aqui o Psinecast é bem plural, né? Eu acho que vale a pena a leitura, você descarta o que você, dentro da religião que você não considera importante, e você que é religioso, né, cristão de alguma forma, principalmente católico, você vai se identificar bastante com as propostas dele ali. Ele baseia muito no estudo de São Tomás de Aquino, que é um profundo intelectual da Igreja Católica, então vale a pena sim você ler esse livro, A Vida Intelectual, do A.D. Sertilanges. Vamos seguindo, eu falei demais, já está quase batendo tempo aqui. Sexto livro para você ler e ficar mais inteligente em 2022. Eu não sei... já gravei sim, Psinecast dele, gravei, tá aqui. Gravei um Psinecast do Trabalho Profundo, que chama Deep Work, do Cal Newport. Esse livro eu considero importante, por quê? Porque diante de todo esse barulho que tem sido, né, a internet, toda essa coisa, você precisa aprender a fazer o seu trabalho profundo, que é o quê? Você ter foco no trabalho. E um trabalho profundo é aquele que gera resultados positivos. E não é um trabalho de qualquer jeito, é um trabalho que ele energiza você, ele não lhe cansa. Olha que coisa interessante. Espera aí, professor, você está falando que eu trabalhando eu vou ficar com mais energia? É isso. A proposta do Cal Newport é que quando você faz um trabalho profundo, quando você faz um trabalho que você acredita que é o que você deseja, aquilo vai trazer energia para você. E eu não estou falando só de foco no sentido de eliminar as distrações, mas de se aprofundar naquilo que está fazendo. E que, na teoria, em alguns livros modernos chamam de flow, né? Você entrar em estado de fluxo. O Mihail, eu tenho um nome, o autor é um nome muito confuso, Mihail alguma coisa. Ele fala do livro Flow, ele fala justamente sobre isso. Então, Trabalho Profundo é um livro essencial para você ler esse ano, para aprender a ter mais foco no seu trabalho. O sétimo livro para você ler e ficar mais inteligente em 2022, já tem Psinecast aqui sobre esse livro, é Garra, da Angela Duckworth.
Esse livro Garra é interessante. Ela tem uma pesquisa muito séria a respeito do que é a garra, como que você desenvolve essa garra. O que ela quer dizer com garra? É você se forçar a fazer, você ir atrás, você se colocar para entrar em prática. Olha que coisa interessante. Pera aí, professor. Você vai falar, né? Você acabou de falar para mim que excesso de produtividade, sociedade do cansaço, agora você vem para mim com garra? Isso. Eu venho para você com garra por quê? Porque assim como existe a pressão que adoece no excesso de produtividade, existe também a preguiça. Existe o cara que escutou o que eu falei lá, falou, olha aí, professor Piscine, você falou uma coisa e eu agora já sei por que eu fico deitado e vou continuar deitado. Enfim, eu tô dando exemplo do ficar deitado aleatoriamente, tá? Tem pessoas que vão falar, poxa, mas eu tenho depressão e tal. Não é isso que eu tô falando. Por favor, não descontextualize aqui. O garra faça a sua parte, aprenda a se dedicar, aprenda a dar o seu máximo para você chegar no nível que você olha e fala, cara, esse é um nível para mim que eu não fico doente, que tá legal e que a coisa funciona para mim. Você tem que tomar essa consciência e você não tem como tomar essa consciência, enquanto você não agir e não dar o seu máximo para você chegar e falar, cara, eu consigo chegar nesse nível sim, eu consigo chegar. E é se conhecer. Você sabe que o Piscinecast todo se baseia nisso, né? Conhecer a si mesmo. Eu falo com você aqui para que você pense e conheça a si mesmo. Assim como eu tento me conhecer também quando falo com você aqui. Porque quando eu tô falando para mim também. Né? Eu aprendo muito comigo mesmo quando eu gravo esse Piscinecast. Né? Coisa de doido. Enfim, garra vem para te ajudar nesse aspecto. E o livro é bem prático. Você tá pensando, será que vale a pena, né, ler o livro Garra? Escute primeiro. Piscinecast Garra, escuta lá, vê se faz sentido, gostou, compra o livro e entra em ação, coloca em prática para você desenvolver a sua garra, que você vai precisar bastante nos próximos anos aí. O 8º livro para ler e ficar mais inteligente em 2022. Mais um livro do Harari. Esse ano de 2021 eu li os 2 livros dele, já emendei, só falta o Homo Deus. Né? 21 lições para o século 21. Ele vai pegar parte do que ele colocou no Sapiens e vai selecionar algumas lições legais para que você consiga lidar melhor com os próximos anos, com os anos vindouros. E ele coloca 21 lições para o século 21, que eu acho muito interessante a visão dele. Ele tem uma visão bacana porque ele tem uma visão da história com um contexto presente e uma visão de futuro, sem partir para uma futurologia, mas bem palpado, bem calcado, assim, que você olha e fala, cara, faz sentido eu me preparar para um mundo como esse. E ele coloca essas lições. Vou gravar um Piscinecast sobre esse tema, mas eu já digo para você, se você está se preparando, seja você jovem ou mesmo, não importa a idade que você tenha, esse é um livro essencial para entender o que vai ser o nosso futuro. E o Yuval Harari é um pesquisador atual que ele tem trazido ideias legais que nos fazem olhar para o futuro e nos prepararmos melhor. Eu acho isso muito importante. Eu falo muito em presente, mas eu gosto muito de olhar para o futuro também. Gosto muito de me preparar, de olhar para onde que a gente está caminhando e está me preparando o tempo inteiro para isso que pode surgir. E livros como esse ajudam nesse aspecto. Beleza? Então, 21 lições para o século 21 do Yuval Harari. Ainda não tem Piscinecast, mas logo terá. Tá? E o 9º livro, olha só, né? Esse ano aí eu li algumas biografias e eu quis trazer essa aqui para você. Por quê? Porque falta isso. Eu acho que isso tem sido uma coisa que tem faltado no mundo. Eu olhei para mim mesmo primeiro antes de falar isso. Tô falando, falta isso nas pessoas e eu sou o melhor. Não. Eu olhei para mim mesmo e falei, cara, eu preciso desenvolver isso. Eu acho que isso falta muito mais no mundo, que é a criatividade. E não tem como falar em criatividade sem falar em Leonardo da Vinci. E a biografia do Walter Isaacson, é um biógrafo famoso, fez Steve Jobs, fez do Einstein, que inclusive eu tenho que ler ainda. Ele fez a do Leonardo da Vinci. O livro é extenso e o livro chega a ser maçante em algumas partes. Tá? Ele chega a ser maçante em algumas partes. Mas vale a pena a leitura. Vale a pena. Eu farei um Piscinecast com lições do Leonardo da Vinci. Eu acho fundamental, né? Como você aprender a pensar, ser mais criativo. E vale a pena sim a leitura para você entender o que é a visão de um cara realmente criativo. De um cara que olhava para o mundo de uma maneira diferente. E olha que nós estamos falando de um período muito anterior a toda essa revolução tecnológica.
a maneira como ele pensava, a maneira como ele idealizava, inclusive mostrando que ele é um cara que tinha muitos defeitos e mesmo assim conseguiu executar suas atividades. Era um cara que procrastinava muito. Você que fala, pô, professor, eu procrastino muito. Leonardo da Vinci era o rei da procrastinação, mas ele sabia fazer uma procrastinação que era produtiva. Tem um livro chamado A Arte da Procrastinação, um dia eu trago aqui no Psinecast, que fala um pouco sobre isso também. Enfim, vale a pena a biografia do Leonardo da Vinci, vou trazer o Psinecast, mas se você puder ler, vale a pena a leitura, você vai aprender muito. E o último livro para você ler e ficar mais inteligente em 2022, já tem o Psinecast antigo, e eu quis trazer esse livro para indicar para você esse ano, por quê? Porque é o momento ideal para isso. O nome do livro é Mente Organizada, do pesquisador Daniel Levitin. Daniel Levitin é um neurocientista e o livro ele vai mostrar como você organiza a sua mente, como você lida com esse mundo que é abarrotado de informações. Eu acho legal que o Daniel Levitin fala em fake news no livro, e o livro é muito antigo. Não, é muito antigo, 2015. Eu comprei no lançamento na época, 2014, 2015. E hoje o que a gente mais fala em fake news? E ele fala sobre como lidar com a fake news, como lidar com a gama de informações, como organizar a sua mente de forma que você consiga lidar com tudo que tem na sua vida e ainda consiga ter foco, energia e saúde. Vale a pena a leitura Mente Organizada. Eu nem vou falar mais sobre esse livro porque tem um Psinecast completo. Eu falo bastante do Daniel Levitin nos meus Psinecasts. Vale a pena você ouvir o Psinecast e também adquirir esse livro. Beleza? Então aí, os 10 livros para você ler e ficar mais inteligente em 2022. Primeiro, Sapiens, Yuval Harari. Segundo, Microhábitos, B.J. Fogg. Terceiro, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Quarto, A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa. Quinto, A Vida Intelectual, de A.D. Sertilanges. Sexto, Trabalho Profundo, do Cal Newport. Sétimo, Garra, da Angela Duckworth. Oitavo, 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Nono, Biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson. E o 10º, Mente Organizada, do Daniel Levitin. Você já leu algum desses livros? Qual desses você gostou mais? Coloca aqui nos comentários do YouTube se você está vendo pelo YouTube. Se já aproveita e já clica em gostei e já compartilhe. Você que está nas podcasts aí, nas plataformas de podcast, faça uma gentileza, já compartilhe no grupo do amigo, para um amigo seu, para uma pessoa aí que você gosta, já manda para ele, comenta sobre o Psinecast, já manda comentando, né? Vale a pena, eu agradeço quando você compartilha. Você que está no Apple Podcast, é rapidinho, vai ali no seu aplicativo, já dá 5 estrelas e deixa um comentário, porque isso ajuda o nosso Psinecast a chegar a mais pessoas. É rapidinho, tá? 5 estrelas, fala que você gostou do Psinecast e foi. Lembrando que o Psinecast ele chega com o suporte do meu curso Método 5. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade, quer passar, quer aprender a estudar, organizar sua rotina, usar os métodos corretos de estudo, acesse método5.com. 5 é o número, tá? método5.com. É .com, não .com.br. Você vai acessar, você vai saber lá sobre o meu curso, como que ele funciona, como que eu vou ajudar você a ter sucesso na sua prova, concurso ou faculdade. Para entrar em contato comigo, tem um e-mail que está aqui embaixo, contato@estudareaprender.com, contato@estudareaprender.com. Se você quiser mandar um e-mail para mim. É isso, espero que você tenha gostado. Nos vemos num próximo Psinecast. Um abraço e até mais.